O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27:1. A vida pode ser comparada a uma longa estrada que atravessa paisagens diversas. Há dias ensolarados e há também noites sombrias. Em alguns momentos, tudo parece calmo, tranquilo, mas, de repente, somos surpreendidos por crises, tentações, angústias e ataques espirituais. É nesse cenário que o salmista Davi nos apresenta uma declaração poderosa e cheia de fé. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa não é apenas uma frase poética, é um testemunho de confiança, um grito de coragem no meio das batalhas da vida. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava num palácio rodeado de conforto, mas em meio às perseguições, ameaças e incertezas. Ainda assim, ele declara que o Senhor é a sua luz, e a luz aqui representa clareza, direção, discernimento e esperança. Onde a luz de Deus brilha, o medo perde o poder. Muitos dos nossos medos nascem quando não enxergamos o que está por vir. O medo do futuro, o medo de falhar, o medo de perder, o medo do desconhecido. Mas quando nos lembramos de que Deus é a nossa luz, percebemos que, mesmo quando não conseguimos ver o caminho inteiro, Ele ilumina o próximo passo. Deus não nos promete uma estrada sem vales, mas Ele garante sua presença constante e luminosa ao nosso lado. Além de luz, o Senhor também é a nossa salvação. Ele é o nosso livramento, nosso refúgio seguro, nossa resposta diante dos perigos visíveis e invisíveis. Muitas vezes confundimos salvação apenas com o aspecto eterno, e de fato ela o é. Mas o salmista aqui está falando também de um Deus presente, que livra, que protege, que guarda. Um Deus que não apenas promete o céu, mas que caminha conosco aqui na terra. Davi ainda afirma: o Senhor é a força da minha vida. Ou seja, Ele é quem nos sustenta em cada respiração, em cada batalha, em cada novo dia. Não é a nossa força emocional, física ou mental que nos mantém de pé, mas a força dele em nós. Por isso, o medo não deve dominar nosso coração. Quando confiamos plenamente no Senhor, descobrimos que não há razão para viver acuados, pois o Deus que habita em nós é maior do que qualquer adversidade ao nosso redor. Essa verdade precisa ser abraçada com fé. Nada pode nos abalar quando nossa vida está firmada no Senhor. O medo pode bater à porta, mas ele não precisa ser convidado a entrar. A ansiedade pode se levantar, mas ela não precisa nos dominar. Quando o Senhor é a força da nossa vida, somos revestidos de coragem, paz e estabilidade. Nos próximos momentos deste devocional, vamos aprofundar essa jornada de confiança, reconhecer os inimigos invisíveis que nos cercam, entender como abrimos brechas para o medo e, sobretudo, aprender a descansar verdadeiramente em Cristo. Mas por ora, pare por um instante. Feche os olhos, respire fundo e declare em voz alta com fé: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa é a verdade que precisa habitar o seu coração. Vivemos em um mundo onde a batalha espiritual não é um conceito abstrato, ela é real, presente, constante. E muitas vezes os maiores inimigos não estão fora de nós, mas dentro. Pensamentos negativos, lembranças do passado, dúvidas persistentes, autossabotagem, tentações recorrentes. Em muitos casos, não é o inimigo externo que mais nos ataca, mas as portas que nós mesmos abrimos. Sim, é verdade. Há tentações que vêm de fora, mas há também tentações que nascem dentro de nós. Muitas vezes, somos nós que cultivamos pensamentos destrutivos e alimentamos ressentimentos. Damos ouvidos a mentiras que contradizem a palavra de Deus. Criamos espaços internos que se tornam terrenos férteis para o medo e a angústia. O apóstolo Tiago escreve:
Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Ou seja, há um campo de batalha interior que precisa ser constantemente iluminado pela verdade de Deus. Quando Davi declara que o Senhor é a sua luz, ele também está pedindo: ilumina os cantos escuros do meu coração, Senhor. Mostra-me onde eu mesmo tenho alimentado aquilo que me afasta de ti. É nesse ponto que precisamos de uma entrega sincera. Precisamos olhar com coragem para dentro de nós e permitir que Deus nos sonde e revele onde estamos permitindo que o medo, a dúvida ou a incredulidade dominem. Quando deixamos a luz de Deus brilhar sobre o nosso interior, passamos a enxergar com clareza o que antes estava escondido. E é somente à luz de Deus que conseguimos lidar com o que há em nós com verdade e graça. O problema de muitos cristãos hoje não é a falta de fé em Deus, mas o excesso de confiança em si mesmos. Quando tentamos lutar as batalhas espirituais com nossas próprias forças, rapidamente nos esgotamos. Por isso o salmista diz: o Senhor é a força da minha vida. Ele não diz que encontrou força em sua coragem, em sua habilidade de liderar ou em sua experiência de guerra. Ele afirma que a força da sua vida vem do Senhor. Essa é a chave. Não é sobre tentar ser forte sozinho, é sobre se render àquele que é a nossa força. Você já se sentiu cansado espiritualmente? Já sentiu que não consegue mais lutar contra certas tentações? Já sentiu como se estivesse sempre perdendo, mesmo quando tenta fazer tudo certo? Talvez seja a hora de parar de tentar vencer com as próprias mãos e simplesmente descansar nos braços de Deus. Não é fraqueza admitir que precisamos dele, é sabedoria. Cristo nos convida ao descanso. Não um descanso passivo, mas um repouso ativo no qual o nosso espírito é fortalecido. Ele mesmo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que essa promessa seja viva em seu coração hoje. Entregue ao Senhor todas as lutas internas. Peça que Ele ilumine sua mente, seus sentimentos e suas decisões. Que Ele revele a você se há alguma brecha sendo aberta por suas próprias escolhas. E, acima de tudo, confie. Deus não está contra você, Ele está com você. Ele é a sua luz, a sua salvação e a sua força. A ansiedade é um dos maiores males da nossa geração. Ela não escolhe idade, classe social ou grau de fé. Mesmo os cristãos, mesmo aqueles que oram, leem a Bíblia e frequentam cultos, podem ser atacados por esse mal silencioso. A ansiedade corrói a paz, afasta a confiança e mina a força. Mas Davi, ao declarar: o Senhor é a força da minha vida, nos apresenta uma poderosa verdade. A força que precisamos para vencer a ansiedade vem do relacionamento com Deus. Você já percebeu como a ansiedade está quase sempre relacionada ao controle? Ficamos ansiosos quando não conseguimos controlar o futuro, quando algo está fora do nosso alcance, quando uma resposta não chega, quando algo parece incerto. O problema é que nossa natureza humana quer saber tudo, prever tudo, ter garantias. Mas a vida com Deus não é vivida por controle, ela é vivida por fé. Nos dias atuais, somos tentados a buscar coragem nas comparações. Achamos que seremos mais confiantes se tivermos o que o outro tem, se formos como o outro é, se vivermos o que o outro vive. Mas a verdadeira coragem não nasce da comparação, e sim da convicção. Convicção de que o Senhor é nossa luz, nossa salvação, nossa força. Quando isso está claro, o medo não encontra morada em nosso interior. O descanso não é um lugar de passividade, mas de posicionamento espiritual. Descansar em Deus é declarar: eu não preciso ter todas as respostas, pois confio em quem tem todas elas. Não preciso entender tudo, porque sei que Deus tem um plano. O salmista, em outro trecho, declara: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse é o tipo de paz e coragem que vem de um coração alinhado com o céu. Quando descansamos em Deus, não nos tornamos indiferentes aos problemas, mas aprendemos a não sermos controlados por eles. O descanso em Deus não elimina as lutas externas, mas fortalece nosso espírito para enfrentá-las com serenidade e confiança. Se você sente que sua força está acabando, pare.
Não tente continuar no automático. Vá para os pés do Senhor e diga: Pai, eu preciso descansar em Ti. Eu preciso recuperar minha força em Ti. Você não precisa continuar fingindo que está bem. Deus conhece suas fraquezas, suas lutas, suas lágrimas. Ele não exige que você esteja forte para se aproximar. Ele é justamente a força que você precisa quando se sente fraco. É no descanso que as direções chegam. É no descanso que o coração se acalma. É no descanso que a alma encontra o equilíbrio que tanto procura. O Espírito Santo trabalha em nosso interior quando aquietamos nossas emoções e deixamos que a palavra fale mais alto do que as circunstâncias. Como está sua alma hoje? Inquieta? Aflita? Agitada? Volte-se para a presença de Deus. Medite no que Davi declara neste salmo. Repita para si mesmo quantas vezes for necessário. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essas palavras não são mantras vazios, são uma declaração profética de fé. Quanto mais você repete, mais sua alma absorve. Quanto mais sua alma absorve, mais sua vida se alinha com a verdade. E onde há verdade, há paz. E onde há paz, há coragem. Chegamos ao fim desta meditação com o coração cheio de uma verdade poderosa. Quando o Senhor é nossa luz, nossa salvação e nossa força, o medo perde o controle e a confiança floresce mesmo em meio às tribulações. Você já parou para pensar que a vida de fé não é uma vida sem riscos ou lutas, mas uma vida onde Deus caminha conosco em cada passo? O Salmo 27:1 não promete ausência de inimigos, mas nos lembra que com o Senhor não há motivo para temer. Davi foi cercado de perigos, mas sua alma estava firmada em uma rocha inabalável, a presença constante de Deus. E é essa mesma rocha que está à sua disposição hoje. O Senhor quer ser a sua luz, dissipando as trevas do medo, da dúvida e da confusão. Ele quer ser a sua salvação, livrando você dos perigos visíveis e invisíveis. Ele deseja ser a sua força, não apenas quando tudo estiver bem, mas sobretudo quando você estiver fraco, cansado, em silêncio diante da vida. Talvez você tenha vivido dias escuros. Talvez você tenha sentido que a fé se enfraqueceu, que a esperança se escondeu, que a paz fugiu do seu coração. Mas agora é tempo de retornar, de recomeçar, de descansar. Deus está à porta do seu coração dizendo: Filho, filha, eu continuo aqui. Deixe que eu seja tudo para você novamente. Lembre-se, descansar em Deus não é parar de lutar. É saber onde repousar a alma depois de lutar. É saber onde colocar o fardo quando ele estiver pesado demais. É permitir que a graça te envolva e te renove dia após dia. Ao encerrar este devocional, meu desejo é que você se lembre de que não importa a intensidade da tempestade, se o Senhor for sua luz, sua salvação e sua força, você vai atravessar em segurança. Ele é fiel. Ele é presente. Ele é Pai. E se alguma vez você duvidar disso, volte a este salmo. Releia, ore, declare com fé: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Oremos ao Senhor. Deus, hoje eu declaro com fé que Tu és a minha luz, a minha salvação e a força da minha vida. Ilumina, Senhor, os cantos escuros da minha alma. Dissipa todo medo, toda dúvida, toda ansiedade. Ajuda-me a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias.
Ensina-me a descansar em tua presença, a depender da tua força e a caminhar em paz, mesmo quando os ventos forem contrários. Renova hoje o meu ânimo, fortaleça minha fé e que a tua palavra permaneça viva em meu coração. Eu te agradeço por estar comigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.